Os padres, diáconos, religiosos, leigos e leigas foram informados nesta quarta-feira da publicação de um decreto emitido pelo bispo da Diocese de Januária. Nossa equipe esteve com ele. Sobre esse assunto eu vou conversar com o bispo da Diocese de Januária, Dom José Moreira, porque ele acaba de publicar um decreto com vigência a partir de amanhã, dia 19 de março até o dia 19 de abril. O que se trata esse decreto de 30 dias na Diocese, Dom José? É como diz a situação da vida. Jesus veio para que todos tenham vida. Estamos ameaçados, o mundo está ameaçado com esse coronavírus. Então, é como orientar a posição da igreja em favor da vida. Nesse decreto, eu anotei aqui, são 8 itens, né? Quais os mais importantes? O que muda na Igreja Católica, na Diocese, depois desse decreto? Muda de uma certa maneira de o povo católico não ter obrigação de consciência de não participar de uma celebração, de uma missa, de tudo, aos domingos, às festas, ficar em casa e não ter consciência de pecado. A igreja está abrindo para a pessoa cuidar dela, cuidar da saúde, cuidar da vida. Alguns pontos importantes. As santas missas, como é que vai conduzir isso? Para a Santa Missa, as pessoas que mais vulneráveis, né, os idosos, se puder ficar em casa, fique em casa. Não precisa vir lá da sua casa, reúne a família, reza neste horário, está unindo as nossas. Isso é importante. Não precisa vir para a igreja, ficar na igreja, fica distância um do outro, não cumprimente um outro, não abrace. Nesse momento, não comunhão só na mão. Então fica uma coisa mais discreta, mais simples, cuidando a distância, estar no banco, distância de um para o outro. Isso é sério. Então a missa continua normalmente? Continua normalmente as missas. Não vão fechar a igreja. A igreja continua aberta para todo mundo, continua aberta. Mas se você não pode estar lá, se é vulnerável, fique em casa. Não é questão de consciência, você não está cometendo nenhum pecado, nenhum pecado. No que diz respeito aos sacramentos, batismo, comunhão, né, casamento? Olha, se já tiver marcado, conversa com o padre, como fazer mais simples possível. Sobretudo o sacramento do matrimônio, entendeu? Agora, a unção dos enfermos, por exemplo, um doente, o padre puder ir lá, entendeu? Dê o sacramento, mas é questão simples, a higienização do ar da mão, do ambiente, da igreja, neste momento. Tem que cuidar o que está sendo orientado pelas autoridades, a questão séria que está acontecendo aí. Vamos cuidar da vida. Está se aproximando também o período da Semana Santa, nós estamos na Quaresma. Nesse decreto tem algo relacionado a isso? Tem, questão das procissões, do beijo da cruz, então isso é evitar as procissões, questão pública, então, que o povo, a multidão, evitar tudo isso. Isto não é pecado de jeito nenhum. Fazer aquilo que é essencial e só. Aquilo que é essencial é evitar as multidões, evitar como as ordenações de padre, que não vamos ter 2 ordenações, evitar abraço, multidão, homenagem, prolongar muito. Então a coisa ser curta, mais rápida possível. O Papa Francisco tem pedido muita oração, né? E é importante fazer essa oração não somente na igreja, a gente sabe, o senhor acaba de informar que ela vai estar aberta, mas pode ser feita oração em casa, em família. Olha, isso é um momento importante, isso parece que vai ser um momento de unir a família. A família tem que unir, rezar. Então, neste momento, une a família em casa. Fique em casa rezando nesse momento. Na hora da missa, na hora da procissão, na hora reza em casa. Isso é importante agora, parece que o mal está dando um bem para a família, para reunir a família. E não ir nas multidões, nos encontros grandes. Sair, rezar em casa. Agora nós estamos também no período da campanha da fraternidade, que tem um tema muito importante, né, do bom samaritano, que envolve isso tudo, e a igreja acaba que se envolvendo e participando ainda mais numa situação que passa o país. Pois é isso aqui, a campanha da fraternidade, o bom samaritano viu, teve compaixão, a igreja está tendo compaixão. Mas estava lá, Jesus estava lá, a irmã Dulce estava no meio do povo, estava junto também, cuidando, vamos cuidar. Se tem alguém que está precisando, um sacramento dos enfermos, por exemplo, extrema-unção, que vai lá, o padre pode ir lá direitinho. Agora os ministros devem evitar, visitar os abrigos e tudo, mas o padre, se tiver um sacramento precisando disso, urgentemente, o padre pode ir. Então é cuidar. Vi e tive compaixão. Vamos ter compaixão, vamos cuidar pela vida. É a missão de todos nós. Como está no decreto, a Diocese de Januária se coloca na condição do bom samaritano. É preciso cuidar do ser humano, preservar a vida do homem e a sua saúde. É um jeito samaritano de amar e servir. A nossa Diocese compõe de 18 municípios e 23 paróquias.